Continuando a nossa aula aí sobre métodos de controle, né, na aula passada eu tratei com vocês da primeira parte de métodos de controle, em que eu citei alguns exemplos de métodos de controle. Né. Antes disso, eu já tinha citado também a parte dos controles biológicos, eu já tinha falado o que é, dado vários exemplos do que é, né, e hoje eu sigo falando de mais algumas formas de controle que podem ser aplicadas, né, que podem fazer parte de um plano que vai servir ali para um programa de manejo integrado de pragas, né? Sendo que o seguinte, né, não necessariamente em um programa de manejo integrado de pragas você vai utilizar só um tipo de método de controle, né? Você pode usar você pode combinar esse método com outro, né? E assim por diante, sendo que é sempre essa questão, né? O foco seria evitar com que aquela praga ela alcance uma densidade populacional em que ela vai causar um dano ambiental. Então, esse método de controle vai ser tomado aí, vai ser colocado em ação quando a densidade populacional daquela praga ela atinge o nível de ação ou o nível de controle para evitar que a densidade populacional chegue no nível de dano econômico, né, aquele NDE que eu já tratei com vocês. Então, o próximo método de controle que eu queria tratar com vocês aí seriam os controles relacionados, né, os métodos de controle relacionados por comportamento. Então, é possível você, conhecendo ali as características daquele inseto, conhecendo a fisiologia dele, você pode utilizar de alguns métodos para que você mude, por exemplo, o comportamento daquele inseto, para que você influencie no desenvolvimento daquele inseto. Mas isso demanda de um conhecimento muito grande aí das características do inseto. E dentro desses métodos de controle por comportamento, tá, por exemplo, aí o controle utilizando hormônios. Então, podem ser, por exemplo, hormônios endócrinos, né, alguns exemplos aí que são utilizados, né, esses chamados de anti-hormônios, né, os precocenos e os agonistas do equidistônio, né, que vão afetar o desenvolvimento e a metamorfose. Então, por exemplo, imagine o seguinte, esses hormônios endócrinos que eu trato aí, eles podem afetar o processo ali o tempo, por exemplo, de transição entre as fases daquele inseto, daquela praga, né, ela pode acabar atrapalhando ali o processo, né, relacionado com a metamorfose, com aquelas, lembra da equidise, né, esse agonista do equidistônio está relacionado com isso, né, com essa equidise, com essa metamorfose, nessa troca. Então, esses hormônios endócrinos poderiam estar relacionados com isso, né? E além dentro desse controle por hormônios também estaria a utilização de alguns feromônios sexuais, bem comum em insetos que dependem do olfato para desempenhar suas atividades comportamentais, né? Vão existir diferentes tipos de feromônios que podem ser utilizados para esse controle. Dentre eles tem, por exemplo, os feromônios de alarme, que vão sinalizar perigo, ameaça, vão provocar fuga ou vão provocar agressão, né? Abelhas costumam ter esse tipo de feromônio, de alarme, né? Por exemplo, provavelmente quando a gente esmaga uma abelha ali, depois naquele local vem um monte de abelha, né? Ela deve liberar algum determinado tipo de feromônio que vai fazer com que essas abelhas reajam, né, a isso. Também feromônios relacionados com a dispersão, que vão sinalizar ali a manutenção de um espaço mínimo ali de sobrevivência, estaria relacionado para evitar também a agregação, né, chamado de antiagregação. Os feromônios relacionados com agregação, esses aí já são comuns, por exemplo, em insetos que vivem em sociedade, né, então serve para ter a manutenção das sociedades de insetos, e também esses feromônios sexuais, né, que vão estar relacionados ali com a atração do sexo oposto. São um dos mais utilizados aí, tanto para o controle quanto para o monitoramento, né? Um dos exemplos disso seria esse trabalho que eu encontrei, ó, aí do lado, eu já até utilizei ele em, outro, em outros slides, que fala da utilização do feromônio sexual desse bicho furão dos citros, né, para fazer esse manejo desse bicho furão dos citros. Né? E o feromônio utilizado aí, ó, falei, um feromônio sexual pode ser definido como uma substância química produzida por um sexo para atrair o seu parceiro para o acasalamento.
né? E aqui ele traz o composto que é produzido pela fêmea, né? Que é esse 8-dodecenilacetato, né? E também um álcool como composto minoritário. Então, isso seria o feromônio que a fêmea libera para atrair o macho. E no caso desse trabalho que eles estavam fazendo, esse monitoramento desse bicho furão dos citros, eles estavam utilizando armadilhas para contendo esse feromônio sexual para poder atrair o macho ali. Né? Se eu não me engano, essa parte aqui estaria relacionada só com um manejo voltado para o controle inicialmente. Então, o controle não, para o monitoramento. Então, eles estavam fazendo um monitoramento desses machos aí, desses insetos. Então, isso estaria dentro dessa utilização dos feromônios sexuais. E dentro desses métodos de controle por comportamento também, né, vão existir algumas substâncias que vão ser atraentes. Né? Então, certas plantas hospedeiras, elas podem ter substâncias químicas que vão servir, vão exercer uma atração sobre os insetos. Né? Então, essa atração pode ser para alimentação, então para ovoposição. Então, o inseto vai sentir aquela substância química na planta hospedeira e vai passar a se utilizar dela, né? Vai ter sentir essa atração. E esses atraentes também, né? Você conhecendo esses atraentes, eles podem ser utilizados para alguns outros fins também, tanto para fins de monitoramento quanto para fins de controle. Então, aí no caso, ó, um exemplo disso traz aí falando sobre essa mosca da fruta, né, moscas das frutas sul-americana, lá na cultura da videira. Então, na parte que falava, né, que essa circular técnica trazia ali a parte de monitoramento e controle, falava do monitoramento sendo utilizado por sendo feito por meio da armadilha McFay, que eu já tinha falado para vocês aqui, né, e dentro dela tem, né, atrativos alimentares, né, uma solução à base de proteína hidrolisada como atrativo alimentar para fazer, né, para que atraia esses insetos, para que depois você consiga fazer uma quantificação e se tiver, né, uma certa quantidade, lembre-se que o manejo integrado de pragas sempre vai levar em consideração isso, né, a densidade de pragas ali para se tomar ou não medidas de controle, e a partir disso, né, desse atrativo alimentar e desse monitoramento, seja utilizado posteriormente uma isca tóxica ali para que você consiga fazer esse controle. Então aí, ó, essa isca aí, o que ia ter nela? Então, proteína hidrolisada, que era aquele atrativo alimentar que ia ser utilizado, e melaço, além de um inseticida que ia fazer esse controle. Então vão existir também algumas substâncias químicas que podem ser atraentes e algumas são bem comuns em plantas hospedeiras. E também existem algumas substâncias que são repelentes. Né? Isso também pode ser utilizado, é utilizado até pela gente, como forma de evitar, né, com que alguns insetos, por exemplo, entrem em nossas residências ou reduzir aquelas quantidades. Então, essas substâncias repelentes podem ser utilizadas para controlar esses insetos por meio desse comportamento de repelência. Né? Vão ser substâncias químicas que vão provocar essa repelência sobre os insetos. Né? Geralmente tem baixo peso molecular, vão ser bem voláteis. Né? Dentre essas substâncias, são aquelas conhecidas como aromáticas essenciais, né? Os óleos essenciais, que vocês já devem ter ouvido falar. Né? Dentro dessas substâncias repelentes, está, por exemplo, ali óleo de citronela. Né? Essa citronela, aí, quando eu fui pesquisar, a gente vê que ela tem diversos nomes. Né? Então, é um tipo de capim ali que produz esse óleo aí, que é um repelente de moscas, de mosquitos, e costuma ser utilizado. Né? Além desse, o pinheiro, o eucalipto também produz óleos essenciais que são substâncias que têm uma certa repelência desses insetos. Então aí mostra, né, que determinadas plantas elas podem ter naturalmente essas substâncias repelentes ali que provavelmente vão servir para afastar essas possíveis pragas. Outros métodos também utilizados aí seriam métodos de controle físico. Né? Dentre eles, por exemplo, o fogo. É bem restrito essa utilização, né? Principalmente atualmente na nossa região, em virtude que é muito fácil de perder, né? Você perder ali o controle desse fogo e também você acabar trazendo problemas maiores para outros, né? Outros animais, por exemplo, que vão existir ali naquela lavoura, naquela região.
mas ele é utilizado, já foi utilizado mais, para, por exemplo, controlar nuvens de gafanhoto, para controlar cochonilhas em pastagem, em cana-de-açúcar, para controlar broca, lagarta rosa. Então, seriam métodos, teria um método de controle físico, né? Um outro, a drenagem, né? Bem comum ali em locais pantanosos, então locais que são muito úmidos, e servem muito para o controle do gorgulho, né? Aqui um exemplo, ó, esse gorgulho aquático, que é encontrado na cultura do arroz, o que ele faz, né? Ele destrói, no caso, as raízes desse arroz. Ó. Aqui está mostrando uma raiz normal, essa raiz maior aqui, mais longa, e aqui está mostrando uma raiz de uma planta atacada por esse gorgulho. Então ele destrói o sistema radicular da planta e isso acaba afetando, né, todo o desenvolvimento da planta, toda a produtividade dela. Aqui essa figura menor aqui também está mostrando isso, ó, o sistema radicular aqui seccionado, né, cortado. Então essa drenagem seria uma das formas de você controlar, né, seria um método de controle físico, por exemplo, para essa praga, esse gorgulho aquático do arroz. Outro método de controle físico, a inundação, né, empregado também, por exemplo, na cultura do arroz, para controlar essa praga aí que é chamada de pão de galinha, né, a larva, no caso, pão de galinha, que seria aqui uma imagem dela. Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem várias pragas que têm esse mesmo nome. Essa daqui seria uma delas que eu encontrei relacionadas com essa cultura do arroz, né, e você fazer essa inundação ali, você mataria essa larva e geraria esse controle físico. Além disso, a temperatura também seria um método de controle físico, né? Eu já citei temperatura, por exemplo, quando eu falei anteriormente lá de métodos relacionados com métodos legislativos de controle. Então, você utilizar a temperatura alta ou baixa, você matar ou paralisar algumas pragas. Né? Isso é muito comum em produtos armazenados. Então, e quando eu citei dos métodos legislativos, eu falei muito da questão de importação e exportação, por exemplo, de frutas. Então, você fazer uma certa redução da temperatura ou aumento da temperatura seria importante para você evitar com que aconteça a transferência de pragas de um país para o outro. Então, isso seria um exemplo, um método de controle físico, que em muitos casos é um método legislativo, porque a legislação faz com que esse método de controle físico tenha que ser tomado. Dentro dos métodos de controle físico também está ali os processos relacionados com a radiação, né? A radiação eletromagnética que pode ser utilizada, né? Tem sido utilizado, por exemplo, radiações ultravioletas, as radiações luminosas, infravermelho, radiação sonora. Então, todos esses espectros, essas faixas do espectro aí, vêm sendo utilizados para controle das pragas e também para monitoramento. Um dos exemplos aí de uso, né, para insetos diurnos, uma das coisas que está muito relacionado com a atração desses insetos seria a cor. Então, pode ser feito ali, né, a utilização de armadilhas que tem uma coloração amarela, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui uma armadilha amarela com uma substância adesiva, e isso é uma cor que atrai essa mosca minadora. Então ela vai ser atraída para essa armadilha e vai colar aqui, porque tem uma substância adesiva. Aqui a gente vê umas partezinhas pretas nessa coisa amarela aqui, que seriam aí algumas moscas já pregadas. Né? Então isso seria uma forma de se utilizar aí dessa cor para você fazer tanto o controle quanto o monitoramento desses insetos diurnos. Para insetos noturnos, então, por exemplo, a utilização de armadilhas luminosas, como eu já disse, né, é muito comum para captura de insetos que são atraídos ali para a luz. Né? Alguns insetos eles não são atraídos para a luz, enquanto outros vão ser fototrópicos positivos, né, que é quando eles têm essa atração por luz. Né? Aquele insetinho que fica voando ao redor da luz no seu quarto seria um exemplo de inseto noturno que é fototrópico positivo, né? Que ele tem essa atração por luz. E isso seria uma das formas de se utilizar dessas armadilhas luminosas. Mais uma vez, tanto para o controle quanto para o monitoramento. Né? Aqui tem duas imagens mostrando isso, mostrando essa utilização de uma armadilha que eu já até citei também para vocês, né? Que vem utilizando aí a luz, né? Uma luz fluorescente ali para atrair esses insetos.
Também pode-se utilizar o infravermelho nesse sensoriamento remoto. Eu também tratei disso anteriormente, né, mas o infravermelho, essas radiações, elas podem ser usadas para detectar as pragas aí na planta por meio desse sensoriamento remoto. Isso seria mais uma forma de monitoramento, né, utilizando esse processo de radiação. E também o som, né? Determinadas frequências podem ser atraentes ou então repelentes para determinados insetos, né? Por exemplo, sons emitidos ali que sejam similares ao som de fêmeas, eles podem atrair os machos, então podem ser utilizados para capturar o macho, ou então sons ali, né, ultrassons, por exemplo, que possuem uma frequência similar à de morcegos insetíferos, pode ser uma forma de você repelir determinadas mariposas, né, que costumam ser predadas por morcegos que produzem esse tipo de som, né? Então isso também seria uma forma de um método de controle físico que pode ser utilizado no caso aí dentro de radiações eletromagnéticas. E aqui um exemplo que eu já tinha citado, eu achei que agora seria também interessante eu trazer ele de novo para tratar com vocês, ó, foi dessa tuta absoluta, que é uma praga encontrada ali no tomateiro, né? Aqui estaria, né, um inseto adulto, aqui a larva encontrada no tomateiro, aqui o dano que ele causou no tomate. Então essa tuta absoluta, ela é uma traça pertencente aí a essa família Gelecidae, e no caso, uma mariposa que tem hábito noturno, né? O adulto possui um hábito noturno e durante o dia ele permanece oculto ali na folhagem. Então, ó, no caso, você conhece esse hábito noturno dele. E lembra que, por exemplo, a utilização de certas armadilhas luminosas pode ser uma forma de você fazer um monitoramento ou um controle. E esse trabalho, ele testava diferentes armadilhas luminosas para que fosse possível ver qual qual dos tratamentos utilizados, qual tipo de lâmpada utilizada, ela seria a melhor, traria resultados melhores para você fazer, para você empregar aquela armadilha num programa de manejo integrado de pragas. Então, o que ele fez? Ele avaliou ali o emprego de armadilhas luminosas na captura de espécies adultos, e ele utilizou lâmpada negra, lâmpada BLB, lâmpada Grolux, lâmpada luz do dia. Então ele utilizou esses diferentes tipos de lâmpadas aí para ver qual que capturava mais espécimes adultos da tuta absoluta. E ele viu lá que essas lâmpadas BLB e as lâmpadas negras foram as mais eficientes para capturar. Então elas poderiam ser empregadas ali para o controle dessa traça do tomateiro, para o controle dessa tuta absoluta, num programa de manejo integrado de pragas. Então aí a utilização desse método de controle físico para fazer esse controle de praga. Também vão existir ali os métodos chamados de métodos de controle autocida, né, que é quando você se utiliza de algumas técnicas, por exemplo, chamada uma técnica do inseto estéreo ou uma técnica de manipulação genética da praga, para reduzir o potencial reprodutivo dessas pragas. Né? Uma das técnicas relacionadas com esse método de controle autocida é essa técnica chamada de técnica do inseto estéreo. Né? No que ela se baseia? Né? Então, baseia-se no princípio da esterilidade por meio de liberações contínuas e inundativas de indivíduos estéreis em uma população, os quais acasalariam com normais, produzindo ovos inférteis. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles pegam, no laboratório, produzem machos estéreis. Eu vou falar posteriormente como é que eles fazem essa esterilização, mas eles pegam uma grande quantidade de machos estéreis e liberam o ambiente para que esses machos estéreis reproduzam ali com as fêmeas e acabem não gerando, atrapalhando nos acasalamentos, né, e produzindo ovos inférteis. Então, isso é essa técnica do inseto estéreo. Um exemplo de utilização dela, que não é nem tanto voltado para essa parte de manejo integrado de pragas, é essa técnica anda sendo utilizada para tentar controlar o mosquito da dengue. Então, em algumas regiões, essa técnica do inseto estéreo tem sido utilizada, né? Eles têm liberado uma grande quantidade ali de mosquitos machos incapazes de se reproduzir na natureza para que eles acasalem com as fêmeas, né? E por serem inférteis, eles não vão gerar uma prole. Né? Isso tem sido utilizado, é uma técnica que tem sido utilizada aí para tentar reduzir essas populações desse mosquito,
e também pode ser utilizada para o controle aí relacionado com o manejo integrado de pragas, né? Você fazer a liberação de determinados insetos ali inférteis para você tentar reduzir a população daquela praga, né? Mas o sucesso dessa técnica de inseto estéreo vai depender de várias condições, né? Que eu trouxe só algumas para discorrer com vocês, mas, por exemplo, a esterilização não pode afetar o comportamento do macho, principalmente quanto à atividade sexual. Então, imagina o seguinte, você faz aqui a manipulação, você torna o macho estéril, mas aí ele vai ter um comportamento diferente, ele não vai buscar a fêmea, por exemplo. Então, isso não pode acontecer, né? Não pode afetar esse comportamento. O método para que você consiga criar, né, produzir esses machos, ele tem que ser econômico, tem que ser simples, para que ele favoreça também uma criação massal, para que você consiga fazer uma grande quantidade de mosquitos, por exemplo, para que eles sejam liberados. Né? Uma das coisas que essa técnica traz é justamente isso, ó, liberações contínuas e inundativas. Então você precisa estar sempre liberando aqueles insetos durante um tempo e em grandes quantidades para que seja possível essa técnica funcionar. Os insetos estéreis, eles têm que ter uma boa capacidade de dispersão, então eles têm que conseguir chegar aos locais onde você espera. Então isso também é, né, uma das condições. A praga eliminada, ela deve estar com baixa densidade populacional, então uma das formas de você fazer isso é que antes de você aplicar essa técnica do inseto estéreo, você utilize outro método de controle para diminuir a quantidade daquela praga. Né? E assim ela esteja com uma baixa densidade populacional e a técnica do inseto estéreo, ela traga vantagens e traga resultados de uma forma mais rápida até. Tem que ter uma fiscalização permanente para evitar a reinfestação na área erradicada, né? Porque o que pode acontecer? Você vai reduzir aquela população, vai exterminar ela, mas pode ser que aconteça uma migração da praga de outros locais. Então você precisaria tomar um cuidado e ter sempre essa fiscalização, porque a praga pode voltar a infestar aquele local. E várias outras condições, né? Aqui eu citei só essas, mas várias outras condições estão relacionadas com o sucesso dessa técnica de inseto estéreo. Existem também, né, outros métodos aí utilizados nesse controle. Um seria essa questão chamada de esterilização híbrida, né? Além da técnica do inseto estéreo. Essa esterilização híbrida seria um outro método de controle autocida. O que ela faz? Né, ela envolve a competição entre gametas de insetos estéreis e normais, levando à redução na esterilidade da progênie, na fecundidade e na sobrevivência. Né? Como assim? Imagina o seguinte, eles podem criar híbridos de duas espécies, e esses híbridos, muitas vezes, eles não vão ser tão férteis. Lembra lá em evolução, quando eu falei com vocês, por exemplo, de barreiras de cruzamento, né, que os híbridos têm aquele decaimento, eles podem ser estéreis, eles podem não conseguir nascer, né, não ter seu desenvolvimento normal. Então, isso estaria relacionado com essa esterilização híbrida. Né? O híbrido, muitas vezes, ele não vai ter um sucesso reprodutivo. Um dos exemplos, né, é a utilização desses dois insetos aqui, ó, a Heliotis virescens e a Heliotis subflexa, que quando cruzados, o híbrido desses dois aqui, as fêmeas vão ser férteis e os machos vão ser estéreis. Então isso poderia, né, a geração desses híbridos e a inundação de campos com eles seria uma das formas também que pode ser utilizada, já que os machos ali vão ser estéreis, né, e ao longo do tempo, por haver essa competição, né, vai acabar reduzindo ao longo do tempo a população dessa praga. Então, isso seria um outro exemplo de método de controle autocida. E como são feitos os procedimentos de esterilização desses insetos, dessas pragas? Um deles pode ser por meio da utilização de substâncias químicas, né, os chamados de quimioesterilizantes. Né? Entretanto, são substâncias muito tóxicas, muito perigosas, né, que não costumam ser utilizadas em virtude disso. Né? Dentre os testes feitos em um ambiente restrito, mostrou que elas têm uma eficiência muito grande. Né? Um dos testes foi nesse Antonomus grandis, que é o bicudo do algodoeiro, e eles viram lá que teve 100% de eficiência, mas essa questão de ser muito tóxico, muito perigoso para quem manipula, faz com que elas não sejam utilizadas. Geralmente é utilizado no processo de esterilização as radiações ionizantes,
Então, raio-x, raio gama e outros tipos ali de radiações que podem ser utilizadas. Então, essa esterilização vai acabar sendo por diversos fatores. Então, pode ser, por exemplo, porque vai gerar uma mutação letal nas células reprodutivas. Então, isso seria um exemplo do que essa radiação ionizante vai causar nas células reprodutivas, né? Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, na disciplina lá de física, lá que eu falei com vocês, né, eu tratei a parte de radiação ionizante, e um dos tipos de células que sofria mais com essas radiações seria, por exemplo, as células reprodutivas, né, porque elas estão em constante processo ali de divisão celular, então elas vão sofrer mais com as radiações ionizantes. Né, e pode ser empregado tanto para esterilização total, né, que é quando se faz, né, essa busca por essa esterilização aí, que o inseto não vai ser capaz de, de gerar, né, de fazer, né, esse processo reprodutivo, ou então pela técnica do inseto estéreo, que foi aquela que eu mostrei lá para vocês. Né? Então, esses seriam procedimentos de esterilização que podem ser utilizados. É utilizado principalmente a radiação ionizante. Né? No geral, os produtos químicos eles não tendem a ser tão utilizados. E passando para os métodos químicos agora, tratando com vocês os inseticidas, né, que vão ser compostos químicos ou biológicos. Então, muitos desses compostos químicos são sintetizados a partir de conhecimentos de compostos biológicos que vão ser aplicados direto ou indiretamente sobre os insetos, né, em doses adequadas que vão ser capazes de produzir a sua morte. E aí esse inseticida vai causar uma morte ali ou por contato direto, ou por um contato secundário, né, um contato residual, ou então quando ele é ingerido, né, você aplica aquilo na planta, o inseto ingere e acaba morrendo, ou então gera uma repelência, ou então é um inseticida fumigante, né, que vai ficar liberando ali um determinado vapor, digamos assim, daquele inseticida, ou então ele vai atrair, vai matar, né, e o poder tóxico do inseticida vai ser determinado ali, estabelecendo a dose mínima necessária para matar o inseto. Quando eu for falar de toxicidade de inseticida para vocês, eu vou falar dessa dose mínima necessária, né, que varia ali de inseticida para inseticida. Então, a toxicidade é bem variável e, em virtude dos fatores expostos e da toxicidade variável, existem normas quanto ao uso, existem normas também que faz com que alguns inseticidas tenham o seu uso restrito, mais restrito ou menos restrito. Existem classificações também que são utilizadas ali para esses inseticidas, né, alguns que são muito tóxicos e outros que são pouco tóxicos. Você consegue ver essas identificações, porque isso demonstra ali, né, o cuidado que se deve ter com aquele inseticida. E as formulações vão permitir que o produto seja utilizado de modo conveniente. Né? O que seriam essas formulações? Imagina o seguinte, você já deve ter pegado um remédio, por exemplo, e foi ler a bula dele. E lá tinha um monte de substâncias diferentes, né? Um monte de princípios ativos diferentes. Então essas formulações seriam meio que isso, né? Essas diversas substâncias que vão estar misturadas ali e vão ter a capacidade de fazer o que você espera, né? Matar esse inseto. E essas formulações vão ser misturadas a algumas substâncias que podem ser sólidas ou líquidas, né? São chamadas de substâncias inertes. Então, dentre as substâncias inertes, algumas utilizadas, tá aí, o amianto, a apatita, o enxofre, né? E os inseticidas podem ser encontrados nas seguintes formulações. Então, ele pode ser encontrado aí nessa formulação que é chamada de pó seco, né? Quando a gente olha essa primeira imagem aqui, ó, aqui seria um exemplo desse inseticida nesse tipo de pó seco, que tem de 1 a 10% do princípio ativo. O pó molhável, aqui também eu trouxe um outro para representar. Ó. Esse pó molhável aí, ele vai receber um agente molhante, então o inerte dele tem que ter uma boa capacidade de absorver, por exemplo, a água, né, e esse produto ele vai ser aplicado em suspensão aquosa, né, a água vai ser esse veículo. Tem o pó solúvel, tem o granulado, que é esse outro que eu trouxe. É bem comum a gente utilizar esse granulado, por exemplo, para formigas. Né? Vão ser esses pequenos grânulos que vão ser utilizados principalmente para essas pragas de solo. Né? As iscas formicidas seriam um exemplo, né, de fácil aplicação.
ela é mais segura para o usuário, né? As emulsões, as soluções concentradas, os aerosóis, que eu trouxe também para representar, a gente utiliza muito em casa esses aerosóis, né? Os aerosóis aí vão ser esses inseticidas em recipientes que têm uma alta pressão e que eles têm um solvente volátil, né, que evapora muito facilmente, e a gente utiliza disso daí, né, é bem comum. Também, alguns inseticidas podem ter formulações gasosas, suspensão líquida, pasta, que é esse outro que eu também trouxe para representar, mais um que a gente costuma utilizar em casa, né, essas pastas aí seriam muito utilizadas nesse tipo de bisnaga, né, sem precisar de diluição, basta você aplicar sobre o local. Então, outras formulações aí seriam microencapsuladas, então aí seria só alguns exemplos disso. E aí eu trouxe aqui também para mostrar que existem diferentes grupos químicos de inseticidas, né? E esses diferentes grupos químicos de inseticidas vão ter ações e vão afetar processos diferentes naqueles insetos, e elas vão ter princípios ativos diferentes. Né? O exemplo aqui, ó, esses piretroides, né, esse grupo químico chamado de piretroide, alguns dos princípios dos ingredientes ativos, aqui, ó, alfa-metrina, beta-cipemestrina, né, e assim por diante. Então, são vários ingredientes ativos que vão fazer parte de diversos grupos de inseticidas químicos, de grupos químicos de inseticidas. Né, e aqui eu trouxe para mostrar também, ó, ainda falando desses piretroides, a estrutura básica deles, né, esse composto aí orgânico, então tem carbono, tem oxigênio. Então, aqui seria a estrutura básica de um piretroide, e aqui seriam algumas variações que ele vai acabar tendo nesses outros radicais, né, no R1, no R2 e no R3. Né? Por exemplo, a cipemetrina, no R1 dela, ela tem um cloro. No R2 dela, ela vai ter outro cloro. No R3, ela tem esse CN aqui, né? Não tem carbono e nitrogênio. Então, isso mostra, né, que quando se trata desses grupos de inseticida, existe uma estrutura química geral e existem variações ali nela, que é o que vai dar, né, esses ingredientes ativos diferentes. Então, as formulações vão ter esses diferentes ingredientes ativos. E os inseticidas, eles podem ser classificados de diversas formas. Uma delas, né, seria sistêmico ou não sistêmico. Então, os inseticidas sistêmicos seriam aqueles que são aplicados ali, por exemplo, em folhas, ramos, raízes, solos, e vão ser absorvidos e conduzidos pela planta, para dentro da planta, com a seiva da planta. Os não sistêmicos não atuariam dessa forma. E eles vão atuar muito, por exemplo, sobre insetos sugadores, sobre insetos mastigadores nos estágios iniciais. Os inseticidas sistêmicos, então, eles vão ser encontrados, né, eles vão ter vão fazer parte do sistema da planta ali. Eles vão adentrar o sistema, a seiva da planta, e vão fazer parte dela para matar esses insetos. Né? Quais as vantagens? Então, gera menor desequilíbrio biológico. Por quê? Porque só a praga que for atacar aquela planta vai acabar sofrendo as consequências desse inseticida. A ação vai ser quase exclusiva sobre os insetos sugadores, né? Então, vai acabar com que os outros insetos ali que podem ser predadores não vão sofrer com a ação desse inseticida ali. Tem uma menor perda devido à lavagem de chuvas ou irrigações, né? Os outros inseticidas, né? Inseticidas não sistêmicos que vão ficar só sobre a planta ali, se chover, pode ser que aquele inseticida ele seja lavado da folha e ele perca a sua função. E também não há necessidade de cobertura perfeita sobre a planta. Por quê? Porque quando você aplica esse inseticida sistêmico, ele vai passar a fazer parte daquela planta, da seiva da planta. Então, não existe a necessidade de você passar em várias partes da planta para que ela esteja toda coberta. Mas existem também desvantagens, porque, por exemplo, a ação é quase exclusiva sobre insetos sugadores ou esses mastigadores de estágio inicial, não afeta alguns outros tipos. Não atua em plantas de porte elevado, né, porque muitas vezes essas substâncias, esses inseticidas, não conseguem ser levados até a parte mais alta da planta. Não funciona em período que a planta está em período de repouso, né, não está transportando tanta seiva assim. E muitas vezes ele é muito tóxico para os homens, né, para quem for fazer a utilização e a aplicação desses inseticidas químicos.
Então, existe a necessidade de um cuidado muito maior de quem manuseia esse inseticida sistêmico. Então, esse seria um método químico que pode ser utilizado. Dentro desses métodos químicos, também, aí eu falei principalmente de inseticidas relacionados com a parte de inseticidas artificiais, mas também inseticidas botânicos, muitas vezes podem ser utilizados, e com menos desvantagens do que alguns inseticidas artificiais aí que são utilizados. Então, eu espero que tenha ficado claro nessa, como eu disse, essa seria a nossa segunda parte, e a última parte sobre métodos de controle. Então, eu abordei vários exemplos de métodos de controle que podem ser utilizados, e como eu já disse, não necessariamente no manejo integrado de pragas você vai utilizar todos os métodos de controle. Você vai selecionar um, dois ou alguns que vão fazer sentido para aquele programa de manejo integrado de pragas, mas sempre respeitando aquela questão de você se utilizar do manejo, se utilizar de métodos de controle, especificamente quando aquela praga realmente for atingir um dano econômico, já que o manejo integrado visa, muitas vezes, que é importante você ter uma certa população daquela praga para que você também consiga manter uma população do predador natural daquela praga. Então, manter o equilíbrio que existe normalmente naquele ambiente, certo? Então, espero que tenha ficado clara essa aula nossa sobre o método de controle. Qualquer dúvida, mandem mensagens na sala de interação e bons estudos.